Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para dar continuidade naquela aula que eu dei atividade para vocês desenvolverem as questões das cores. Então, vou hoje destrinchar com vocês as questões das cores como ferramentas de marketing, né? E a princípio eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabe o que é cor? Parou para pensar aí? O que será que é cor, hein? Cor simplesmente é uma sensação provocada pela luz através dos nossos órgãos de visão, que quando a luz ilumina aí com as nossas questões aí visuais, a gente consegue distinguir, ou seja, entender como são as cores. Então, o que eu quero fazer é o seguinte. Então, como eu estava dizendo, as cores são através da luz, né, e os nossos órgãos de visão, ou seja, se não estiver iluminado o ambiente, a gente não consegue distinguir, destrinchar quais são as cores. Ou seja, quando está tudo escuro, a gente só enxerga preto. Claro, isso é óbvio, né? Mas vamos avançando aí. Começando a falar das cores principais aí, tá? Eu vou falar sobre o branco. O branco praticamente é a luz pura. É a luz onde a gente consegue enxergar. E uma curiosidade que eu quero deixar nessa aula: você sabia que a luz do sol não é amarela? Ela é branca. Por quê? Porque a luz do sol, ela, se fosse amarela, seria mais ou menos provocados como aquelas questões que a gente, quando utiliza um óculos de sol em tom amarelado, a gente enxergaria o mundo em tons amarelados. Então, uma boa curiosidade, né? O branco é a ausência total da cor, ou seja, é a luz pura. Então, toda a luz, toda a iluminação que a gente enxerga é branca. Já o preto, como eu disse anteriormente, é a ausência total da luz. Ou seja, se a gente não tiver com nenhum tipo de iluminação, a gente consegue ficar ilimitado nessas questões das cores, né? Então, como que nós utilizamos aí o preto e o branco nas questões do marketing? Nós vamos ver aí nas próximas etapas da aula. Mas você lembra quando você estava no prézinho? Você lembra quando você descobriu as cores? A minha filha, Manuela, ela descobriu as cores e, nossa, foi muito bacana. Tem 4 aninhos e há um tempo atrás a minha filha, Manuela, começou a descobrir as cores. Então, as cores, elas começam com as cores primárias. Nós temos aí cores primárias, né? Nós temos as cores secundárias e nós temos as cores terciárias. Também quem acha que tem aí a não, brincadeira, quartezenária não tem não. São só primárias, secundárias e terciárias. Ou seja, quais são as cores primárias? São aquelas cores que, a partir delas, elas misturando umas com as outras, elas acabam formando aí as cores secundárias. E as cores secundárias, vocês misturando elas vão formando as cores terciárias. Então, quando a gente pensa aí nas cores primárias, né, a gente lembra de um principal ponto, né, de algumas cores, que é praticamente o amarelo, o azul, né, e o vermelho. Então, gente, como nós temos aí as cores primárias, né, que são o azul, o amarelo e o vermelho, você lembra que misturando o azul e o amarelo, que cor que dá? Você lembra misturando o vermelho e o azul, que cor dá? Essas outras cores são as cores secundárias e posteriormente vão dando as terciárias. Em uma escala de cores, uma questão bem interessante é que quando nós giramos aquela escala que tem ali diversas cores primárias e secundárias, tá? A gente batendo forte ali naquela paleta de cores, elas ficam branco. Por quê? Porque o branco, além de ser a luz pura, também é a mistura de todas as cores. Eu imaginava que o branco não seria isso, eu pensava que era o preto, mas descobri há muito tempo atrás, né, que a mistura de todas as cores é justamente o branco. Então vou dar algumas dicas para vocês, né? Por exemplo, nós temos que usar as cores como elementos de destaque, ou seja, quando vamos fazer uma ação de marketing, fazer alguma questão,
um logotipo, uma logomarca, por exemplo, a logomarca da Wise Up, né? Ela tem o fundo preto e as letras brancas. Nós utilizamos praticamente duas cores, no máximo três cores. A maioria das marcas premiums, elas têm a questão toda preta e por trás, né, ou o símbolo branco, como por exemplo a Adidas, a Nike, né? Você vê assim, claro que vai variar do tom das roupas, né? Você pode ter uma camisa branca com o símbolo da Nike preto, mas sempre com a questão das questões harmônicas e do destaque. O que nós vamos falar agora? Como utilizar isso com um elemento de contraste. Ou seja, estão vendo minha parede aqui atrás? Um bom exemplo de contraste, né? Eu tenho ali uns passarinhos desenhados, tem algumas coisas, ali a parede toda branca e tenho alguns elementos, olha que bacana. Ali eu estou trabalhando com contraste preto, né, numa perspectiva, mas um símbolo bacana que vai estar na logomarca, nas questões aí das aulas de vocês, né, no material de apoio, que é o PowerPoint, é uma logomarca que eu coloquei aí na pesquisa, que é do Johnnie Walker. Olha que eu estou dizendo isso, né, para incentivar você a nenhuma ação sobre isso, estou falando a respeito da marca, hein? Então, o Johnnie Walker, se você parar para pensar e você acompanhar ali no slide, você vai ver que ele tem um fundo totalmente preto, né? E a questão do elemento de destaque é o dourado. Você vê ali um homem caminhando e muitas vezes, né, nesse logotipo, ele traz uma mensagem subliminar. O que é uma mensagem subliminar? É uma mensagem que quando nós codificamos ali, nos batemos o olho, nós entendemos prontamente o que significa aquilo. É mais ou menos assim. As cores, o nosso cérebro está programada justamente para quê? Para que a gente consiga decifrar. Assim como o nosso cérebro é capaz de decodificar sons, decodificar símbolos, que são as letras, né? E a gente consegue ler, o nosso cérebro também consegue decodificar as questões das cores. Então, por exemplo, no logo da Johnnie Walker, tem lá uma pessoa em destaque dourado caminhando, né, no fundo preto. Você lembra que o preto significa ausência total de luz? E o dourado, né, a gente não vai tratar muito bem dessa cor, mas ela representa, claro, poder, status. Então, por que quando as pessoas fazem aquele funk, ostentação, quando as pessoas se mostram bem-sucedidas em determinados aspectos, elas querem consumir o Johnnie Walker? Porque no subconsciente delas estão as cores relacionadas ali, por exemplo, como cores do sucesso, né? E imagina ali que está um fundo totalmente preto, e aquele dourado ali destacando. A pessoa que está consumindo aquele produto, ela tá com a mesma sensação inconscientemente de que, nossa, eu estou me destacando em meio a outras pessoas. Uma outra parte que eu coloquei com vocês aí é essa imagem. Gostaria que vocês analisassem bem. Essa capa é de um filme chamado Scarface. Esse filme, para quem não conhece o inglês, eu gostaria até que você pensasse aí o que significa. O que será que a tradução diz? Scarface, hein? Face, Scar, o que será? Bom, antes de eu explicar o que é Scarface, eu gostaria que você analisasse comigo a seguinte imagem. Só um momento. E aí, o que aquele vermelho na imagem que está aí anterior representa pra gente? Se você pensou sangue, você tá certo. Agora eu gostaria de te perguntar outra coisa. O que será que esse filme se trata, hein? Qual será o tema do filme? Você viu que tem uma parte ali branca, tem uma parte que é preta e tem um vermelho. Será que é um filme que tem ali cenas de sangue? Será que é um filme que
tem algumas partes que são de um personagem bom, outro personagem que não é tão bonzinho assim. O que será que essas cenas tratam com a gente? Bom, se você pensou mesmo na questão aí de tudo isso, provavelmente você não tenha assistido esse filme, ou se você assistiu, você vai saber que é uma história relacionada a todos esses assuntos que eu falei. Mas quando a pessoa vai desenvolver, imagina lá o designer, o profissional de marketing que vai divulgar o filme, ele vai desenvolver uma ferramenta, uma marca para divulgá-lo, ele sempre vai pensar em umas cores, sempre vai pensar naquilo que faz mais sentido. Então, agora eu gostaria que você começasse a pensar, talvez um produto que você consuma ou que você tenha, ele está relacionado sempre, na maioria das vezes, com as cores que fazem muito sentido. Isso é um estudo chamado psicodinâmica das cores, que foi inserido no marketing, na publicidade, na propaganda e principalmente na comunicação visual, para que a gente tenha muito mais acessos e sejamos bem assertivos nas questões aí onde a gente se comunica sem falar nada com o cliente, apenas com algumas imagens, ok?